Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 4 de junho de 2019. Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook. Acesse facebook.com/RDCTV Digital ou então no nosso YouTube, youtube.com/RDCTV Digital. O nosso programa também sendo transmitido no nosso Twitter e também no nosso site, o rdctvdigital.com, o rdctv.com.br. Para participar conosco, mande recado também no nosso WhatsApp, o 519-9815-9990. 519-9815-9990. O programa desta terça-feira, que tem a honra de receber mais uma vez Flávio Valente, Antônio Bavaresco Júnior, Otávio Hoffmann e Bruno Flores, para falarmos muito sobre a dupla Grenal e, claro, né, sobre os jogos que acercam a dupla no Campeonato Brasileiro, tendo em vista que temos Copa do Brasil nessa metade de semana, mas a dupla Grenal não joga, né, a Copa do Brasil, já está classificada para a próxima fase. Antes mesmo da gente começar a falar sobre a dupla Grenal, queria só perguntar, porque é curiosidade própria, né, e eu acredito que os nossos telespectadores que também perguntavam por onde ele andava, querem saber como foi mais uma das 500 mil viagens que ele faz por ano. Senhor Bavaresco, tudo bem? Nem Como tanto, estava Madrid? Tudo bem, estava muito legal. Uma cidade, realmente eu não conhecia a Espanha, primeira vez que eu fui. E foi uma experiência bem interessante. É um país muito alegre, pelo menos uma cidade alegre, Madrid. Tive em Ávila também, que é ali próximo. Uhum. Barcelona é uma cidade espetacular também. Negócio assim, essa época do ano, muito... Aliás, uma coisa que a gente nota, é uma pena que Porto Alegre, acho que um ensinamento que fica, assim, mais um, né, que a gente teve durante a Copa, como é importante o turismo, como... tudo bem, a gente não tem o hábito, então não se gerou tanto recurso quanto se imaginava durante a Copa. Sim. Mas quando a gente sai do Brasil, vai para lugares realmente turísticos, que recebem aí 9, 10 milhões de turistas por ano. Bah. Entendeu? São 4, 5 Porto Alegre por ano. Então, assim, foi realmente bem legal. Os ingleses fizeram uma grande festa lá. Eu voltei um dia antes, mas fiquei impressionado com clima, assim, Fiquei impressionado com as imagens do Sol, lá da região do Sol, que se chama, que é no centro de Madrid, que é uma praça muito grande. E eles estavam preparando, assim, ó, eu até fiz algumas fotos do palco ali que eles prepararam para a festa, né? Uhum. E também na Praça Maior, que tem no centro de Madrid, que é um lugar cercado, onde era, digamos, a festa, mas ali não caberia a quantidade de fãs que o Liverpool levou, e eu diria que foi 70-30, né, Diogo? Em termos de quantidade, sem dúvida, Tottenham, Liverpool, né? E aquela música entoada ali naquele lugar que reverbera muito, porque é bem cercado, né? Never Walk Alone, realmente impressionou, mas não foram tantas viagens assim, mas eu sou um cara que o pouco dinheiro que eu gasto, que eu ganho, aliás, com o meu trabalho, eu invisto em viagem, porque é como eu sempre digo, viajar é cultura por osmose. O cara pode ser burro, uma porta, pode não saber nada, mas nunca vai voltar sabendo igual, menos do que foi. Agora, sempre vai voltar sabendo mais. E fica para sempre, né, Bavaresco? Agora, tem duas coisas que não mudaram, Bavaresco, desde que tu saiu daqui. Uhum. A primeira delas é que o Renato segue dando entrevistas ruins e que o Grêmio não consegue jogar bem. Se fosse só... E que o Renato continua dizendo que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil. Tem mais isso. O time não ganha nada, mas é o melhor futebol do Brasil. Uma coisa impressionante. Se fosse só a entrevista, não era nada, né? Realmente... Até acho assim, ó, ele não custava nada o Renato reconhecer aquilo que os próprios jogadores estão reconhecendo, que em alguns momentos
durante um jogo, por exemplo, o primeiro tempo do Grêmio eu pude assistir Grêmio e Bahia, foi melhor que o Bahia. O resultado foi injusto, mas futebol é assim também. Como contra o Fluminense, na minha opinião, se analisar o jogo todo, tirar aqueles 20 minutos entre o final do primeiro tempo e o meio do segundo tempo, em que o Fluminense foi superior, o Grêmio merecia ter ganho o jogo, mas perdeu. Então, o resultado de campo ele vale muito, assim como para o Renato vale quando ele ganha, mesmo empatando 2 jogos e ganhando nos pênaltis. Vale, não vale? Sim. Então, também vale para o adversário. Então, acho que... Mas, enfim, eu espero que sejam só as entrevistas, que o Renato esteja vendo aquilo que está todo mundo vendo também, né? Duas coisas que não mudaram desde que eu saí de Porto Alegre. O Grêmio continua jogando menos, com muitos jogadores lesionados e ali na zona de rebaixamento, e o Internacional continua sem fazer gol fora de casa, já faz tempo, né? Em Campeonato Brasileiro, esse ano ainda não fez nenhum. A questão, assim, me parece que tem algo, parece que está dissonante, assim, sempre acontece algo, parece que fora de curva, né? Nesse jogo, quando o Bahia, o Jeromel, por exemplo, que sempre dentro da grande área, ele vai para a jogada com as mãos para trás, dessa vez ele resolveu... esticar Mas estava totalmente bola. desconcentrado o Jeromel durante todo o jogo, não só naquele lance. Assim, algo tá fora da casinha no Grêmio. Tem coisas que não dá, E aí porque a o gente não Renato consegue espera que ele encontrar a saiba. resposta, né? Não, eu acho que assim, o Grêmio, ele tá com... O torcedor me entenda, quem está nos assistindo aí. Não é físico que eu falo, embora tenha reflexo. Está com cansaço mental, é visível isso. Entendeu? Cansaço mental. Cansaço mental. O time, tipo assim, ó, sei lá, eu acho que tem que dar um tempo. É que nem quando tu briga com alguém da tua família, tu não vai expulsar a pessoa de casa. É família. E nem a pessoa vai te expulsar. Mas dá um tempo, sai, Então tem que vai ir no, pra- senta numa praça, vai ler um livro. Tem que ir pra montanha, então, Mas e fazer aí, um como é que momento faz? assim de um Faz uma relax. viagem para Madrid. Reza, como é que faz? Faz uma viagem para Madrid. Reza para passar rapidinho esses 10 dias que faltam até terminar. Bom, então a Copa América vem bem, né? Cara, é impossível. Vamos combinar o seguinte: o torcedor pode me cobrar aqui depois. Tô aqui, vou estar sempre aqui. Vai estar sempre aqui. Graças a Deus. O torcedor pode me cobrar. Não tem como cair num campeonato com CSA, Fortaleza, Goiás. Não vai cair. O próximo mas adversário também é o Fortaleza. Não, eu sei, mas não importa. Eu não tô nem falando quanto é que vai ser o jogo de sábado. Ah, tá. Eu tô falando do campeonato. Não, que, por exemplo, não dentro tem dessa como ideia cair não só pode perder pro Fortaleza. Só que... Não, mas pode. Depois o Fortaleza vai perder, já perdeu pro Flamengo, para todo A maior mundo. preocupação é Libertadores, né? O problema é que tu não pode jogar um campeonato para não cair, cara. O Grêmio tem um grupo para muito mais que isso. É que o Grêmio não pode passar o campeonato todo com um discurso de recuperação, né? Não, claro que Então, daqui a pouco entra a Copa América, nós já sabemos que o Grêmio não vai estar bem colocado nessa pausa, e quando retomar, o discurso vai ser de recuperação no Campeonato Brasileiro e de mata-mata nas outras competições. Mas aí vai ficar quanto tempo nesse discurso de Vai recuperação? depender- Porque título, eu sinceramente não acreditava Não, antes, do já não brasileiro, acredito. já era. Então, já não acredito Não. mesmo com o Grêmio Vamos- em condições, vamos falar porque sério, o Grêmio título- prioriza outras competições. Título brasileiro vai ser com folga, 5 rodadas dentro do Palmeiras. Eu também acredito. Esquece isso aí. acredito no Eu acho que o Palmeiras Grêmio, nem o campeão Grêmio, nem brasileiro. ninguém Mas o deveria. Mas problema- aí o Grêmio ficar muito tempo com o discurso de precisamos ir para a primeira página da tabela já vai custar um pouquinho, porque os outros times também vão pontuando. Parar na Copa América dentro da zona do rebaixamento É muito ruim. complexo. Não, mas É eu muito vou te dizer o complexo. seguinte, querido. Se seguisse, ia ser pior. Ia demorar mais para sair. Eu acho que... Não quer dizer que eu acho que parar na zona de rebaixamento é bom. É péssimo. É É horrível, menos né? pior, no Só caso. que se não parasse e o Grêmio estivesse ali e continuasse o campeonato, Sim, seria sim, sim. muito No milagre- pior. no Então, milagre da- o Grêmio tá tendo uma oportunidade. Aquela pessoa assim, que fez tudo errado na vida. E ganhou uma chance. Eu tô falando só do Campeonato Brasileiro, Sim, tá? sim, Não tô sim. falando do Grêmio... Apesar de do ter feito bastante caquinha na Libertadores, né? Não, tudo bem, mas não fez tudo errado. Tanto é que quase no tudo segundo... errado. Não, mas no segundo turno ganhou todos os jogos. Que era o que se esperava. Bom, mas fez, né? 2 turnos. Né? Mas no Brasileiro não conseguiu ir uma sequência de... Teve uma vitória contra o Atlético, depois uma ninguém vitória na sabe Copa como. do Brasil. Não, mas teve. Sim. A Bom, questão é o que- Bahia também até fazer o gol no Grêmio de pênalti, ninguém sabe como que ele ia fazer gol, porque ele não deu um chute no Mas nenhum gol. dos dois parecia que ia ganhar aquele jogo. Né? Mas enfim, aí todo mundo, porque teve não sei quantas finalizações, tudo depois do gol de pênalti. Então, assim, futebol também é muito circunstancial, não vamos babar o ovo do Bahia. O Bahia não joga nada, é um time muito ruim e vai brigar para não cair, como todos os anos acontece. Sim. Bom, o repórter Pedro Oliveira tem informações pra gente sobre o Grêmio, até pra gente seguir falando um pouco mais sobre o Tricolor,
porque tem uma pauta que movimentou bastante amanhã, né, do torcedor gremista, e eu quero saber também, especialmente aí do Bavaresco, do Flávio, do pessoal que está conosco aqui, o que se espera do Luan, porque não sabe se vai ou se fica. Mas o Pedro traz detalhes pra gente aqui no Virando o Jogo. Pedro. Na Arena, o Grêmio não decolou e ainda continua dando mole. O time tem apenas uma vitória no Brasileirão. Hoje, está na 18ª colocação, apenas na frente de Avaí e Vasco da Gama. Eu não me incomodo porque eu confio plenamente no meu grupo e sei que daqui a pouco o Grêmio vai decolar no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa certa, isso é um fato. Só me incomoda um pouquinho porque realmente a gente podia estar na parte de cima da tabela. Pois é, mas ainda não decolou. Agora o Grêmio quer ao menos sair da zona de rebaixamento até a parada da Copa América. A parada da Copa América vai ser ruim para algumas equipes que vêm bem, mas para o Grêmio vai ser muito bom. As pessoas gostam de criticar, mas pega 6, 7, 8 jogadores importantíssimos e não põe para jogar. Há vários jogos. Mas de imediato, a esperança é de que decole contra o Fortaleza no próximo domingo. A escolha da vez de Renato Portaluppi é na lateral esquerda. Depois de improvisar jogadores na zaga e no meio de campo, o técnico tem um problema nessa posição. Isso acontece porque o titular, Bruno Cortes, recém voltou aos gramados depois de uma lesão. E o seu substituto, Juninho Capixaba, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E agora, será que o treinador vai improvisar mais um jogador na posição? Não adianta quebrar a cabeça hoje para saber quem vai jogar ali, porque de repente o Cortez vai estar à nossa disposição. Se por um acaso o Cortez não puder jogar, o garoto da base também está machucado, que era já para ele estar com a gente aqui em cima há muito tempo, mas ele está machucado. Aí a partir daí, se o Cortez não puder jogar, aí sim, aí eu começo a pensar no jogador, mas sem dúvida alguma tem que improvisar. O último improvisado foi Montoya, volante, mas que está jogando na extrema direita. Será él el que decide, él manda. Por eso el técnico y nada, que como te digo, hay que a mí donde me toque y donde él crea que voy a rendir al equipo más que nada, yo tengo que dejar todo en la cancha. Contando que Montoya jogue na extrema direita no domingo e Renato tenha que improvisar algum jogador na lateral esquerda, são 2 jogadores que se juntam a Kahneman, machucado, Everton na seleção brasileira e Matheus Henrique na seleção pré-olímpica. Ou seja, são ao menos 5 jogadores que serão reservas no time contra o Fortaleza. Contra o Bahia, foram 8. E nós já vimos o que aconteceu. Não, mas eu não estou reclamando dos jogadores, não, mas só que o entrosamento é diferente. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Você jogar uma partida contra o Bahia, que está embalado, tem uma boa equipe, é bem treinado. Aqui na Bahia, sem 7 jogadores importantíssimos, 6, 7 jogadores, e mesmo assim nós estamos dominando totalmente a partida, tivemos a oportunidade, não fizemos o gol. Agora, contra o Fortaleza, serão com os reservas, se o Grêmio de fato quiser decolar. O fato é que toda vez que parece que o avião do Grêmio vai decolar, baixa a neblina no Salgado Filho. E hoje tinha muita. E hoje baixou muito. Hoje tinha uma neblina. neblina horrorosa. Agora, a dúvida que eu fico é, será que o Renato... Claro, é um discurso de quem está tentando também jogar confiança para os seus jogadores, compartilhar de que nem tudo está errado. Eu não nego essa ideia de que o Renato quer isso também, que ele não pode dizer, olha, tá tudo ruim, temos que corrigir muita coisa, ele não vai dizer isso, inegável. Agora... Ele não precisa dizer que é o melhor futebol do Brasil. Vocês acreditam? Isso aí tá fazendo mal pro Grêmio. Tá, mas tu acredita mesmo, Bavaresco, que apesar disso, vamos esquecer o Nana Neném, vamos esquecer o melhor futebol do Brasil, vamos esquecer os cornetinhas, vamos esquecer qualquer coisa. Onda, assim, né? Não, vamos tirar onda, vamos esquecer... Tem uns 10 itens. Aí, né? Vamos esquecer tudo isso. Tem motivos dentro de campo hoje que nos levam a crer que o Grêmio vai voltar a jogar um bom futebol? Não, se tu analisar o que ele está fazendo hoje, não. Mas Pois é. acontece que tu tem que analisar... É que são Eu não posso lembrar do Grêmio 2018, eu tenho que lembrar do Não, Grêmio agora. esquece, eu tô falando agora. Tá, beleza. Eu tô projetando para frente, inclusive não tô nem falando agora. O Grêmio hoje tem 8 jogadores que não estão jogando, cara. É o Kahneman, é o Cortez. Faz diferença, cara. Entendeu? É Luan... Matheus Henrique. O Alisson não jogou o último jogo, o Matheus Henrique faz muita diferença. Os melhores momentos do Grêmio esse ano de 2019 foram com o Michael e o Matheus Henrique. Entendeu? Então faz muita diferença. Além disso,
Mesmo assim, o Grêmio teria que melhorar. Mesmo naquele patamar que ele estava, que empatou os 2 Grenais, jogou igual o Inter. A gente está vendo que o Inter está entre os primeiros ali. E o Grêmio jogou, até foi superior em vários momentos. Então, aquele futebol seria suficiente para o Grêmio estar bem tranquilo. Só que o Grêmio teve uma coisa, hoje eu estava vendo o levantamento, não sei quem é que acompanhou aqui, pelo 3º ano consecutivo, o Grêmio é o time que mais tem lesão. Isso aí tem que ter uma explicação. Mas aí, então, tem que ter Não uma é por explicação. acaso. Então, a primeira explicação, tu me perguntou, a primeira, digamos, justificativa ou explicação é, tem lesão demais. Mas aí tem um culpado. Não, Quem é? Não sei. Tu vai dizer que é o preparador físico? Não sei. Eu não entendo nada de fisiologia, pode ser outra coisa. Pode ser no departamento médico. Mas isso o Renato já demitiu. Metade. Bom, mas eu sei lá, cara, eu não entendo disso. Eu só sei o que eu vejo. Eu não sou um analista de médico e nem de preparo físico. Não, eu sei o que eu vejo. O Grêmio não está rendendo e fisicamente está com problemas. Os jogadores estão se arrastando. E é estranho porque apesar de a gente estar no meio do ano, as competições não engrossaram ainda, né? A gente teve gauchão, basicamente. O Grêmio jogou 6 jogos da Libertadores, 2 pela Copa do Brasil contra um time que joga o gauchão e jogou 7 jogos do Brasileirão. E nem todos com titular. E aí tá todo mundo esgotado, cansado, lesionado, com lesão muscular que tem relação com cansaço e fadiga, então... Tem relação. Eu acho que a lesão muscular ela tem mais a ver com o aspecto psicológico. Não psicológico, eu digo assim, mental, desculpa. É o mental que o ruim que o Grêmio Cara, não sei. Mas aí tem que ver lá dentro. É uma discussão então, me leva a crer que os jogadores estão com falta de confiança. Então. Que a grande campanha do Gauchão de tomar só um gol invicto, não sei mais o que, não valeu a pena, né? Porque se o preço que o Grêmio está pagando é não ter metade do time mas agora... o Grêmio jogou só 6 jogos do Gauchão, ou 7 com os Pois é, isso é então pior é ainda. inexplicável, né? Os titulares jogaram 20 jogos no ano, até agora, em 6 meses, depois de pré-temporada, tudo, o campeonato não... O Grêmio não teve aquela coisa de mundial e recém foi jogar. Sabe aquela questão de acertar a mão? O Renato não está acertando a mão. Aquela coisa assim de tu dizer, não, esse time para este momento é esse tal jogador, para esta posição eu vou substituir aquele jogador que vai render o máximo. Não estão rendendo o máximo. E aí parece que dá uma destemperança total e o time poderia... Nós tínhamos um Grêmio do ano passado e muitas contratações foram feitas e a gente achava que com esse grupo atual o Grêmio vai brigar por título no Brasileiro. Porque as substituições, as opções são muito maiores que a do ano passado. É verdade. E não está acontecendo nada disso. Mas em funções... Montoya poderia jogar na posição dele, o Renato não põe na posição dele. Põe lá na direita. Todo mundo vê que o Montoya não rende bem na direita, mas o Renato insiste com o Montoya na direita. Eu sou um cara que eu... Só que o que tu disse, só um pouquinho, só para não passar batido. O que tu disse tem uma vírgula. O Grêmio fez tudo isso e a gente achou mesmo. Só que em funções super importantes, o Grêmio ou não contratou ou contratou mal. Não tem zagueiro reserva e não tem lateral esquerdo reserva. Pronto. Assim, eu não sou um cara muito positivo na vida, assim. Sou um cara comum. Mas eu também não sou catastrófico. Agora, o que o Otávio falou me preocupa bastante, assim. A gente está no meio do ano e as competições realmente elas não engrossaram ainda. Vem aí um segundo semestre. A gente está num pós-gauchão, assim. E aí, assim, se o Grêmio não conseguir, por exemplo, um mínimo de reação que seja nessas 2 últimas rodadas, se conseguir resultados que não sejam satisfatórios ou desempenhos que não pelo menos dê um suspiro para depois da Copa América, vai vir um momento em que, vai recuperar o elenco, vai recuperar, mas é provável que perca peças importantíssimas na janela. Vai começar a ter sequência de jogos importantes com Copa do Brasil, com Libertadores, e aí brasileiro vai ficar em segundo plano. E aí eu não digo em relação a cair, a ser rebaixado, nada disso. Mas em conseguir uma vaga para Libertadores no ano que vem. Isso porque já tá aí, bem comprometido, se não conseguir via Campeonato Brasileiro, por exemplo, ou se isso ficar um pouco mais complicado por conta do início de ano, e não digo do pós-Copa, do início de ano, porque depois da Copa América é normal que se valorize as competições de mata que vão entrar numa fase mais importante. Mas se depender de ganhar um título de Copa do Brasil ou ganhar um título de Libertadores para jogar... Mas o Grêmio, gente, vocês estão partindo... É mais complicado. Vocês estão partindo de uma premissa errada. O Grêmio não... Por exemplo, primeira rodada contra o Santos, titular. Sim. Não ganhou. Contra os reservas do Santos.
Contra um misto, eu diria, porque o Santos não dá para dizer quem é reserva e quem é titular. Contra um Mas tudo misto. bem, não Vou te ganhou dar o de caso. barbado. Mas não ganhou. misto Tá? quente. Jogou com o Fluminense com os titulares. Não ganhou. Então, não houve uma depois disso, o Grêmio não teve mais. Eu acho que teve uma rodada que o Grêmio escolheu jogar com reserva, que eu não lembro se foi contra o Ceará, não lembro. O Avaí, ele jogou... Havaí, tem razão. Florianópolis. Né? E, aliás, mal escalado com o Rômulo ali, mas enfim. Sem motivação. Então não houve totalmente. exatamente nem isso, é pior do que tu está dizendo. Exato. Porque não houve nem essa desvalorização. Por isso que eu disse, porque depois é natural acontecer. Porque depois da Copa América é natural. Porque aí é fase quente das outras. Mas eu queria lembrar uma coisa aqui, acho que foi em 2016, tá? Pode ser que eu esteja enganado. Não sei se foi o Cuca ou foi o Marcelo Oliveira no Palmeiras. Acho que foi o Cuca quando assumiu, perdeu 5 jogos consecutivos. Foi no Santos. Não, acho que foi no Palmeiras. Palmeiras. Acho que foi o Palmeiras. É verdade. Foi do Palmeiras. E depois o Palmeiras foi campeão, não foi? Isso, foi. Então, assim, eu não estou dizendo que o Grêmio vai ser campeão, não vai. Mas não é impossível um time que está numa fase muito ruim, quando tem uma parada, e isso aconteceu aquele ano, tá? O time voltar depois, até com, às vezes, as mesmas peças que estão desgastadas, às vezes... Vai ter que ser uma varinha mágica. O ano passado, eu quero lembrar o Grêmio mesmo, tem 2 coisas para lembrar. Primeiro, estava voando no início, com o Arthur junto, não sei o quê. Teve a parada da Copa, voltou catastroficamente, muito mal. Vários jogos com o Cícero de centroavante, perdeu para o Atlético Paranaense lá um jogo que saiu ganhando. Eu acho que o Cícero jogou de centroavante, coisa parecida, ou não me lembro. Sei que não era o Jael, não podia jogar. Teve vários jogos do Grêmio mal escalado e tudo. Então, assim, o ano passado também já não foi, segundo semestre, muito bom. Essa curva do Grêmio, Ela vem descendo. Ela vem de um tempo já. Teve no início desse ano uma fase boa. Eu disse certa feita, e para te ajudar nessa ideia, é que também tem uma coisa que aconteceu do ano passado para esse ano, que muitos clubes não passam. E que acabou acontecendo. Eu já sei o que tu vai falar e tá certo. Os reservas viraram titulares do Grêmio. O Grêmio tem muitos titulares que eram ontem a segunda opção. Eram a segunda opção. O goleiro, o lateral direito, o primeiro... Se bem que o lateral direito foi titular, o titular era o Léo Moura. Era o Léo Moura. Mas ele foi titular na Libertadores e o Grêmio foi até a semifinal da Libertadores. O Bruno tá machucado e tá jogando Juninho. reserva. Tá jogando reserva. O André, que era o titular até 2 jogos, ele era o reserva do Jael. Sim. E não pode esquecer isso. Sim. O Alisson, por mais qualidade que ele possa ter, e que a gente já concordou aqui muitas vezes que talvez ele seja o melhor substituto, ele era o reserva do Ramiro. O Jean-Pierre é o reserva do Luan, entende? Isso aí faz muita diferença. Ninguém vai me dizer que não. Não, tu tá certo. O Grêmio... No meio de campo, o Grêmio não fez questão de contratar assim, um bom jogador tipo titular, né? Por isso é que eu acho que o Romildo... E aí o Jean-Pierre virou titular. Por isso que eu acho que o Grêmio vai contratar nessa janela. Eu acredito Eu que estou sim, convencido. Hoje, acho que não vai ficar no David Braz, obviamente, que vai ser muito útil, tem um outro zagueiro. A gente está vendo que o Rodrigues, sem ser nenhuma maravilha, mas é um jogador... faz o feijão com arroz É aquilo que eu já falei 1000 vezes aqui, vocês já devem ter ouvido aquela frase do Ibsen. Não dá para fazer um meio de campo bom, faz um ruim, mas sem meio de campo não dá. Não tem zagueiro bom, põe um ruim, não é o caso, tá? Mas não dá para jogar sem zagueiro, O Grêmio jogou vários jogos sem zagueiro. Não é sem um, sem os dois. Sem os dois. Rômulo e Michel. Então, de sacanagem. E outra, com todo o respeito, eu concordo plenamente que a contratação do David Braz era necessária, que o Grêmio tinha que contratar. Eu acho ele um bom zagueiro, não é nada disso que eu vou dizer. Agora, o Marinho já até estreou pelo Santos. O David Braz não vai fazer diferença agora? Não vai fazer diferença agora para as 2 próximas rodadas. Não, mas ele não poderia jogar por Não, tudo bem, mas até poderia. Se rescinde o contrato lá e volta, teria. Como, tá? Olha, eu acho que não. Não, se rescinde o contrato, poderia, porque daí teria fora da janela o jogador livre no mercado. Poderia. Só que tem um detalhe, eu acho que não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é, ele tá em férias. Ele vai voltar no meio da Copa América para treinar com seus companheiros, tendo que voltar para entrar em forma de novo. Não, mas ele antecipou as férias. Ele antecipou 10 dias. Tá, mas 10 dias faz diferença. Mas ele vai perder 20 da preparação do Grêmio. Não, o Grêmio acho que vai parar uma semana só, pelo que eu vi. Mas tudo bem. Tudo bem, mas ele vai estar de férias. Mas de qualquer ainda. forma, eu acho que depois dessa voltada atrás do Renato, Diogo, companheiros de mesa aqui, em relação a ter um zagueiro como zagueiro, eu não me preocupa tanto. Eu não acho que o Rodrigues está comprometendo acho que o Rodrigues não está comprometendo. Nenhuma instância. O problema do Grêmio é a lateral esquerda, que é uma avenida,
Hoje, Juninho, com o Juninho, é muito né? abaixo. Não tem como piorar com uma improvisação, é impossível. Quero dizer pro torcedor, fica tranquilo. Se jogar o Leonardo de lateral esquerdo, vai ser melhor do que o Juninho, mas bem melhor. Tá? E não importa quem vai botar na lateral direito, ok, não vai ser pior que o Juninho na esquerda. Não, tem até então, o Galhardo isso pra jogar, não né? me preocupa. O que me preocupa é a falta de confiança, gols fáceis que o Grêmio erra. Aquele gol do Montoya foi de uma precipitação, total falta de confiança. Aquilo ali, o cara passa pelo goleiro voando, escolhe onde é que ele quer meter a bola, velho. Não tem que chutar a bola, o goleiro tá... Ele é que tá desesperado, se tocar na mão dele é expulsão, velho. É a bola certa no pé errado, né? Não sei se é expulsão mais, mas é... Agora a Não dúvida me lembro que mais. fica, então, tendo em vista todas essas análises que a gente fez, e o Luan, porque talvez de todas as peças, né, tenha sido aquela nos últimos anos que mais tenha contribuído para o Grêmio. 2016 ele contribuiu, 2017 ele contribuiu, 2018 um pouco mais abaixo, mas ele também contribuiu. Só quero lembrar o gol que deu, um dos gols que ajudou a dar o título pro Grêmio da Recopa. Sim, gol exato. De lá. Foi dele. Foi 1 a 0. Ele rouba a bola e faz o gol. Em 2019, querendo ou não, o Viseu só conseguiu passar o Luan na artilharia do Grêmio agora. Então, Mas também jogou pouco o Viseu, não, né? Tudo bem, mas querendo ou não, o Luan ainda era o artilheiro do Grêmio. O que eu quero dizer é o seguinte, o Grêmio tem na mão uma sondagem muito forte do Porto, né, que deve bater na casa dos 10 milhões. O presidente Romildo disse que por esse valor ele não conversa com o Porto, né, não toma nem um cafezinho, como ele usou a expressão. E a dúvida que fica é, vocês venderiam o Luan? Ou vocês tentariam recuperar um jogador que aparentemente não tem grandes problemas físicos, ele tem problemas técnicos momentaneamente? Eu diria Será assim, que não. ele quer ser recuperado para jogar no Grêmio? Essa é a pergunta. Eu acho que o Grêmio não tem alternativa. Se vier a proposta, o presidente não vai falar, mas isso é uma opinião minha. Se vier a proposta... É que eu não sei porque é o Renato... Tem que vender, não tem alternativa. O Renato, o Romildo, os líderes do time são quem conhecem o Luan realmente. São quem sabe, quer queira, quer não, que sabem realmente o que está acontecendo com o Luan, o que fez ele cair de rendimento. A gente tem a nossa opinião, tem a nossa observação, mas a gente não sabe exatamente. O Grêmio colocou muita confiança de que o Luan esse ano voltaria a jogar bem, a jogar em grande fase. O Grêmio colocou, tanto que trouxe o Tardelli, mas o Grêmio não estava preparado para ter o Jean-Pierre como titular daquela posição ali. Era para ser o Luan jogando em alto nível. Agora, essas pessoas que eu comentei é que estão sabendo se o Luan tem condições de voltar a ser aquele jogador ou não. Se perceberem que o Luan realmente precisa de novos ares e o Porto não é um time qualquer, é um time que eu acho bom de se jogar, muito melhor que o Spartak, por exemplo, lá na Rússia, que vai exigir uma adaptação de língua, todo clima, língua, tudo. Então, se for melhor para o Grêmio, para que a torcida, para que os jogadores parem de pensar, não, mas daqui a pouco o Luan volta e a gente retoma também. Daqui a pouco o Luan volta, não, quer saber, a proposta é boa para o Luan, a proposta é boa para o Grêmio, vende, traz um outro jogador e recomeça sem precisar ficar dependendo e pensando que um dia vai ter aquele velho Luan de volta. Perfeito. Eu acho que ou ele fica e aí tem que jogar, porque ele é sempre uma espada de Damocles, aquela espada que fica em cima da cabeça, já ouviu falar, né? Do jogador que tá ali, cada vez que o Jean-Pierre fizer alguma jogada errada, o cara vai, pô, mas eu tô no Twitter, eu vejo isso. É a sombra. Então, não tem alternativa. Se tiver a proposta essa, eu duvido que o presidente não venda. Eu acho que se a multa do Luan é 18 milhões de euros, que é mais ou menos o que o presidente chegou a dizer em entrevista, próximo a 18, se a oferta for muito abaixo, 8, 9, se bater na casa dos 10, eu ainda não sei se o presidente negocia. É que o Grêmio não gosta de vender mal, né? Mas quem vai comprar o Luan pela multa? Pois é. Não, você esquece, o Grêmio também sabe. Não, o Grêmio também sabe isso. Aí é o que eu quero, onde eu quero chegar. Se o Grêmio ainda conseguir amarrar mais 1 ou 2 milhõezinhos, talvez valha a pena. Mas eu tenho Porque eu ainda consigo ver alguma vantagem do Luan em ser recuperado, que foi o que o Flávio levantou ali na ponta. Porque, por exemplo, contra o Corinthians ele pediu para jogar. E ele não jogou mal. Foi a melhor participação dele. Por mais que tenha sido meses. pouco, tenha sido escasso por pouco tempo, ainda assim foi foi uma luz, assim, ó. Não foi a luz no fim do túnel, mas piscou a lanterna. Piscou ali, deu um sinalzinho, sabe?
Então, quem sabe isso ainda motive o Grêmio a depositar uma ficha. Eu ainda acho, e aí é uma opinião de quem talvez seja no nosso estado aí o cara que mais defende o Luan, que eu não venderia. Eu não venderia, porque com 10 É que o Grêmio vai perder ele. Eu entendo. Mas Aí com daqui a 10 milhões pouco de tu não euros vende hoje... nem por isso. Mas com 10 milhões de euros hoje, porque tu não fica com 10, né? Tu vende por 10 e fica aí com... Não, mas isso é negociável, né? Tá. Isso é que nem apartamento. Beleza. Tu negocia a Digamos, comissão, alguém de lá eu paga. vou ser otimista, tá? Vende por 10, fica com 10. Fica com 10. Não dá pra ninguém, fica com 10. Quem tu contrata com 10 milhões de euros que faz o que o Luan faz? Não, ninguém. Ninguém. Existe. Tu não contrata. Não, mas aí tu só esquece. Não, o você Luan. não. Você não consegue... Tudo bem. É que tu não pode esquecer, o é que a gente Luan, não pode ótimo. esquecer isso. Você não consegue pensar Não, mas numa não vai rolar. Não tem. esquece. Mas hoje o Grêmio não tá tendo o Luan também. Não tá tendo, mas é Isso esperado. acontece com qualquer jogador de alto nível que sai de um clube. Quando você vende Mas então não é mais fácil recuperar, tentar Não, recuperar? pode ser, mas eu digo que qualquer jogador hoje, quando você perde o Arthur e você não vai ter uma reposição, por mais que você invista num outro jogador, se você perde o Everton, por mais que traga o Tardelli, não é um jogador que vai corresponder à altura, até por uma questão de evolução que o Everton possa ter e o Tardelli não. Se você perder o Kahneman... Aí eu já, assim, ó, é diferente, são outros jogadores, tá? O Everton uma coisa e o mas eu Tardelli digo outra. pensando Mas a como jogador reposição pra jogar naquela posição. Não, mas a reposição ela pode ser, em termos de nível técnico, equivalente. Sim. Se o Tardelli, física, sei lá por que o Guerreiro jogou depois de um ano e o Tardelli depois de 4, 5 meses não consegue, isso é outra coisa. Sim. Mas ele é uma reposição... Eu acho mais difícil repor o Luan do que o Everton, Não, sem dúvida, considerando sim. que o Grêmio já tem o Tardelli. Até pela posição. Essa é a minha opinião. Sim, sim. Claro que hoje o Everton é insubstituível. Assim, ó, ele é o equivalente ao Dudu no Grêmio, só que o Grêmio precisa muito mais dele do que o Palmeiras do Dudu. E outra, o Dudu, ele está numa fase melhor que o Dudu, individualmente. É que o Everton é decisivo demais. Bom, se o Grêmio não tem o Luan, não está contando com ele, o Internacional também sofreu uma perda. E a gente vai falar porque para substituir esta perda, o Odair tem opções, mas talvez não sejam, né, opções como a titular. O recado que eu tenho para você é do Banrisul. Banrisul Digital é um aplicativo completo para você simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e na volta a gente fala um pouco do Internacional. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje você também com tudo. Essa manhã teve treino no CT Parque Gigante, o repórter Guilherme Paz esteve lá e atualiza pra gente informações direto do Centro de Treinamentos do Internacional. Guilherme. Tudo bem, pessoal? Pois é, reapresentação do Internacional aqui no CT Parque Gigante depois da vitória do Colorado no último domingo sobre o Avaí pelo placar de 2-0. Gol de Edenilson e de Paolo Guerreiro. O atacante peruano que desfalca o Internacional nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro antes da parada da Copa América. O atacante já está com a seleção peruana, onde disputa a Copa América, que começa no dia 14 de junho. Pode ser que venha jogar em Porto Alegre uma possível quarta de final com a seleção peruana. O Internacional que vai ter Rafael Sobis no comando de ataque. Oder Helma já disse em entrevista coletiva no último domingo, depois da rodada contra o Avaí, disse: Rafael Sobis será titular nas 2 próximas rodadas. O Internacional que enfrenta na próxima sexta-feira o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, no estádio São Januário. E destaque que é na sexta-feira, já que no domingo a seleção brasileira enfrenta no estádio Beira-Rio Honduras, um amistoso, o último amistoso antes da Copa América. Com as informações do Internacional, Guilherme Paz. Valeu, Guilherme, valeu pelas informações do Internacional direto do CT Parque Gigante. Pessoal, essa manhã me dei o trabalho, estava no Internacional também, lá na Rádio Grenal, e me dei o trabalho. Se a gente juntar os 7 jogadores que podem substituir o Paolo Guerreiro, mudariam as características, claro, né? Cada um com as suas características.
Mas se a gente juntar a média dos 7 jogadores que o Odair tem, não dá do Guerreiro. Ou seja, o trabalho do Odair é muito difícil. É muito Ainda bem que difícil. são só 2 jogos, né? Mas são 2 E o jogos. Inter tá bem colocado também. Então, Mas, por exemplo, ele tem vai um... ter que mudar a forma de jogar, né? Porque aquele final, Pois é, aquele essa é a minha jogador dúvida. final, qual é um substituto? Não estou falando nem em questão de nível técnico, né? Mas de posicionamento dentro da grande área, hoje o Inter não tem. Não, então ele vai apostar no Sobis, né? Vai fazer uma composição. Mas é Só difícil. espero que o Potker não seja opção, né? Mas é difícil, né? Substituir um cara que fez 9 gols em 13 e jogos. ainda mais considerando aquele dado que eu dei aqui, assim como... só para lembrar que o Internacional nesse Campeonato Brasileiro jogou 3 partidas fora e não fez nenhum gol. Fora do Beira-Rio. No Brasileirão, né? No Brasileiro. Daqui a pouco acontece. Tô falando do Recorte Brasileirão. brasileirão. Tá. Então, assim, já era difícil e ele jogou, eu acho que sendo só a primeira Ele que não jogou contra o contra Chape, o- mas ele jogou contra o Santos e ele jogou Contra o Palmeiras. contra o Palmeiras. E o Internacional não fez gol. Então, sem ele é mais difícil ainda. Mesmo considerando que é o Vasco, etc. Ok, né? É que é um jogo Então, do desespero, além de né? ser... Pro Vasco, claro que sim. Mas Mas é o jogo para o Inter desespero. ganhar, né? É. Se tem um jogo no Campeonato Brasileiro que o Internacional pode ganhar... Tem outros também. É esse, né? Mas Não, mas é que tudo que o está se momento, apresentando, né? né? Agora, Porque o Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro, está indo Só- pro 4º Só jogo. o que faltava pro Grêmio era o Inter perder pro Vasco. Bom, mas o Internacional precisa dessa vitória porque quer brigar alto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E tá bem para isso, tá com 13 pontos, Sim. né? E pode E garantir tem, essa tem classificação. aquela questão das leis de probabilidade, né? Um dia o Vasco vai ter que ganhar, né? Eu E falei será isso que aí na isso- semana passada É. aqui, E não- também, mas é que tem a lei da probabilidade reversa, né? O Inter não Inter ganha de ganha ninguém fora, né? uma hora ganha. Uma hora vai ter que ganhar, é o jogo dos iguais, tá tudo pro empate, Eu então. acredito muito que o Inter tenha mais condições de ganhar do Vasco do que o Vasco do Inter, não só pelo que os times já vêm apresentando, pela situação na tabela, mas porque o Inter está muito concentrado nessa coisa de dar toda a máquina até a parada para a Copa, para a Copa América, né, no caso. Porque não está com o Guerreiro por circunstância da convocação, mas se não, jogaria. Então, assim, todos os jogadores que estando bem estão jogando, os jogadores que entraram estão correspondendo e também estão dando toda a máquina, a gente vê da defesa ao ataque. Então, acho que o Inter tem talvez- tudo para fazer os 6 pontos nesses últimos 2 jogos. E o que acrescenta de positivo para o Inter, né, é que além das individualidades que são importantes, é o caso do Guerreiro, mas o Inter também está numa mecânica de jogo que está melhorando Tá a funcionando, cada tá partida, funcionando. está funcionando. Então, quem sabe uma substituição com essa mecânica de jogo, o Inter possa ter um resultado Talvez positivo. o que possa acrescentar mais para o Inter em relação aos outros jogos que teve, por exemplo, enfrentou a Chape fora de casa, tá? Aquele jogo foi o Jogo dos reservas, tudo bem, pós-Libertadores, mas né? assim, a gente sabe que a Chape complica para a dupla Grenal e a torcida apoia a Chapecoense jogando na Arena Condá, tá? Palmeiras. Me respeita, o Fortaleza foi lá e tocou 3, ao natural. Mas E o Grêmio eu não consigo lembro de ver- derrota do Grêmio. Teve derrota? Eu não Consigo lembro. Acho que ver o ainda Grêmio um ambiente... só empatou e ganhou lá. Um ambiente mais difícil. O ambiente é mais Jogar. hostil pro Inter campeão do mundo do que pro Fortaleza. Não, mas é que tem uma... Não é rixa, como é que diz assim? Rivalidade. Rivalidade. Ah, não. Você quer me enlouquecer? Não, mas tem, né? Acho que tu vai entender onde eu quero chegar. Eu não vou dormir. Acho que tu vai entender onde eu quero chegar. Pro Fortaleza é mais fácil do que pro Inter. Vocês estão em brincadeira Talvez. comigo. Não, ninguém disse isso. É diferente. Talvez. É Eu não apenas sei, diferente. talvez. Porra, é só a Chapecoense em Chapecó, né? O Fortaleza que teve que atravessar Não, o mundo Mas eu não quero dizer que seja isso. pra chegar lá. Eu não quero dizer que 10 seja horinhas de ônibus a gente dificílimo chega jogar ali. com a Chapecoense lá. Eu acho que o ambiente talvez seja para o jogo contra o Vasco mais propício do que para o jogo contra a Chape, por exemplo. Porque nem a torcida do Vasco apoia o Vasco mais. Na estreia do Luxemburgo, com 45 minutos, eles estavam vaiando já. Talvez tenha mais pressão pro Vasco, por exemplo, enfrentar o Inter lá, do que toda tinha para a Chapecoense em receber o Inter. Sim, ali nenhuma. Era a primeira rodada. Eu não quero dizer que o fato de o Inter enfrentar a Chapecoense fora de casa seja muito difícil. Não é. Devia ter ganho. Devia. Mas hoje talvez seja o jogo mais fácil de fazer a vitória fora. Porque vai jogar com os titulares. Só que assim, o Vasco ele é uma touca histórica da dupla Grenal. O ano passado o Grêmio foi jogar lá sem torcida. O time do Vasco era uma
nhaca, talvez pior do que o atual. Bah, eu lembro desse jogo. E o Grêmio conseguiu a façanha de perder pro Vasco. Jogou horrivelmente, mano. E tem o ano retrasado, se não me engano, agora estou invertendo. Gol do Riasco, não, teve aquele gol contra do Jeromel, foi ano passado, né? Foi ano passado. Então o ano retrasado é que aconteceu isso que eu estou falando. Ano passado um gol do Andrés Rios, que ele cruza e o Jeromel bota pra dentro. Isso. Então o ano retrasado é que o Grêmio perdeu sem torcida. O ano passado teve torcida, mas perdeu igual. Foi aquele então é uma touca histórica. Marcelo Oliveira sai com Grenal. 25 minutos de jogo. Bah, Marcelo Oliveira sai com 25 minutos de jogo. Oi? Não, eu tava lembrando, o Renato saca o Marcelo, né? É a primeira mudança dele, né? Tirar o lateral e botar um cara de ataque. Não, o fato é o seguinte, ele tirou. Porque de lá pra cá isso começou a acontecer mais frequentemente. Mas o fato é esse, né? O Internacional precisa dessa vitória. O Rodrigo Moledo treinou hoje, né? Voltou a treinar com bola, mas curioso, né? Até o dado que o próprio Inter tem trabalhado faz 3 jogos que o Inter não leva um gol, né? Eu não acho que E sem o Moledo, porque o Emerson Santos está jogando. Então... O Emerson Santos é um bom zagueiro, não tem grande dificuldade de... Assim, o Moledo voltando, precisa voltar, daqui a pouco antecipar uma recuperação plena do Moledo, não tem a necessidade. Tem reserva, né? Eu sinceramente não tenho visto essa necessidade com nenhum jogador do Inter dos titulares está no departamento médico, né? O Dourado, o próprio Patrick. Sim, o Lindoso está jogando direitinho, né? O Lindoso está jogando direitinho, o Nonato está tendo uma sequência interessante. É que o Inter está conseguindo... Então, se fosse o Inter, daria sequência para esse time, eu só com acho. o Guerreiro ali. E aí eu acho que para outra dúvida, por ser fora de casa, eu não sei como o Odair vai jogar com o D'Alessandro ou com o Parede, né? Também às vezes ele gosta de vai sair com o Parede. Vai sair com o Parede e vai também. botar o D'Alessandro. E também é um momento do Inter no Campeonato Brasileiro e na temporada bem mais favorável do que seu rival, né? O Grêmio. O Internacional não precisa fazer mudança, o Internacional não precisa se alterar. Inverteu a polaridade de 2018 ali, né? Inverteu. Que o Grêmio conseguia colocar jogadores reservas em bom nível, num time bem encaixado, e dava sequência, e até esse peso de lesão que o Bavaresco trouxe aqui não era tão grande quanto agora 2019, e o Inter era o contrário, perdia um cara do meio, acabou, era um Deus nos acuda, tinha que acelerar para botar de volta. Me deixa provocá-los, então, tendo em vista que vocês falaram sobre a inversão da polaridade. É mais mérito do Inter ou mais culpa do Grêmio? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que o Internacional, em relação a ele mesmo, embora eu sempre lembro aqui, eu sou chato. O pau que dá em Chico dá em Francisco. Embora desde o ano passado, em julho, até agora, o Internacional não ganhou de nenhum time de Série A no Campeonato Brasileiro fora de casa. Fechei parênteses. O Inter está num momento foi o Bahia, melhor. O Grêmio, Abertura por exemplo, não está ganhando fora de casa. Até fez um ponto a mais que o Inter fora de casa, mas não está ganhando. E ainda por cima não ganha dentro de casa também. Então é pior ainda. Então realmente é mais, eu diria, há um mérito do Inter que se repete. Hoje o aproveitamento do Inter dentro de casa é 100%, é superior ao do ano passado, que era 85%. Dificilmente vai manter essa média, ninguém vai ganhar todos os jogos em casa. Agora o do Grêmio é muito abaixo. Então se o Grêmio melhorar, estou falando em casa só, não precisa nem melhorar fora. Se melhorar em casa o aproveitamento, o Grêmio ligeirinho, ele vai estar ali quinto, sexto. Eu diria que é o momento que eu imaginava essa gangorra com os dois times retinhos, assim, sabe? Porque... Os dois em alta. Porque nos Grenais que nós tivemos, que seria algo que poderia significar, né, uma elevação de um time ou de outro, um Grenal com reservas o Grêmio ganhou, não tem grande relevância. Os outros 2 Grenais na final do Gauchão, empate nos 2 jogos em 0-0 e vitória do Grêmio nos pênaltis. Então, para mim, ficaria equivalente. O Inter está fazendo a parte dele, ganhando os jogos, fazendo uma campanha boa, e o que se esperava era o Grêmio também fazendo uma campanha boa, independente de o Internacional. Então, daqui a pouco a gente teria nessa etapa do Campeonato Brasileiro, um em quinto, outro em quarto, um em sexto e outro em quinto, ali os dois muito perto. E o Grêmio é quem está deixando a desejar. Tem uma variável que você não desculpa nada, mas eu sempre analiso, eu sou chato com essas coisas detalhistas, tá? O Grêmio, por exemplo, ano passado, o Grêmio sempre tem que pegar a sensação do campeonato no início. Daí o Grêmio pegou o Atlético Paranaense, fez uma Copa do Mundo, os caras correram maratona. O empate foi mais 0 a 0 bonito do 2018. Tirou do Grêmio, o Grêmio era pra ter ganho de 4-0 aquele jogo, perdeu 500 gols. Aí pegou o Fluminense, a mesma coisa. Aí o time da gurizada era o Pedro, não ganhou.
esse ano se repete, pegou o Santos, que era o time de sensação, e pegou o Fluminense, que é o time da gurizada. Aconteceu a mesma coisa. Sim. E mais, o Grêmio foi, na minha opinião, muito prejudicado por quem fez a tabela, né? A tabela, como é que é o nome dele? O que trabalhava lá na Globo, Coloradaço. Aquela tabela que o time vai no Nordeste, volta no Sul, vai no Nordeste, volta no Sul. Pô, isso é sacanagem, cara. Porra, tu vai à Bahia, volta, vai ao Ceará, volta. Pra que isso? Por que não põe um jogo em São Paulo, depois tu... Não tem... Só o Grêmio tá fazendo isso, cara. A tabela... O Inter, por exemplo, tem um jogo no Nordeste, depois só vai jogar no Nordeste depois da... Mas não pode ser desculpa, né, também, né? Ninguém tá falando isso, mas que é mal conduzido, isso é, velho. Pode ser. Eu vou dar alguns recados que chegaram aqui pra gente no nosso Facebook, o Sidney Morbach. Ele disse assim, ó, no Grêmio faltam 6 titulares e vocês não estão falando, estão debatendo apenas a falta de um jogador no Inter. É que a gente falou nos primeiros 33 minutos do programa. E falamos em 8 até, mais do que 6. O Márcio Martins Fraga disse assim, eu discordo, o Montoya chutou bem e o zagueiro que tirou a bola em cima da linha. No chute do Grêmio. Não tô falando desse lance aí, ele foi perfeito. Ah, sim. Não, eu digo da saída do goleiro. Ah, sim, no primeiro tempo. Na saída do goleiro, tu dribla o goleiro, se ele fizer falta em ti, no mínimo expulsão, sei lá o que é. Dribla o cara, não chuta em cima dele. Sérgio Piorazon diz assim, ó, as goleadas do Gauchão foram enganosas pro Grêmio, diz ele. O Vinícius Matos manda um grande abraço especial a todos, especial ao seu afilhado, Otávio. Obrigado, valeu, um abraço também. Grande Vinícius participando com a gente. O Márcio diz assim, ó, a parada da Copa América será boa pro Inter e pro Grêmio e talvez pro Inter não. Torneio sem graça essa Copa América, diz ele, né, participando com a gente aqui no nosso Facebook. Eu acho assim, ó. Eu não acho que vai ser tem muita essa gente, Copa América vai ser bem legal. Tem muita gente acreditando no milagre da parada, né? Eu não lembro nenhum time que voltou tão melhor que estava mal. Você tem aqui o Palmeiras, 2016. Tá, mas é a exceção da regra. Não é. Não, o Inter 2010, o Inter 2010 na parada da Copa do Mundo, não voltou tão melhor do que jogava, né, no pré-Copa do Mundo. Como regra, Diogo, quem tá bem não quer que o momento termine, cara. Tu tá numa praia, num idílio maravilhoso lá. Tu não quer que termine, cara. Se terminar é ruim, né? Estaríamos numa praia, num idílio, entendeu? Aquele mar azul. Tu não quer que termine, tu quer que aquilo continue. Pode ser? Entendeu? E quando tu tá numa tortura, o cara apertando a tua unha com um alicate, tu quer que termine logo, concorda? Concordo. É isso. A torcida do Grêmio não é pensamento mágico. Até porque dói, né? Agora, não, mas a torcida do Renato é que tem esse pensamento, né? Que ele diz que depois da Copa América vai vir uma... Mas a torcida já comprou. Mas é porque é uma... E vai melhorar. Mas não tem como ser pior. Isso quer dizer, é uma certeza de que... O Grêmio hoje ele tá pior que o Fortaleza, o CSA. É impossível ele continuar assim. O Grêmio não vai voltar da Copa América dessa pausa pior do que tá jogando agora. Sim, não, é porque possível. Aí vai ter jogadores retornando, vai ter treinado, vai ter tido 10 dias de descanso, vai ter tido tudo. Possível. Então, pior não vai voltar. Então, qualquer melhora que o Grêmio tenha pós-Copa América, elimina o Libertad nas oitavas de final, alguma coisa assim, olha aí, ó. O Grêmio já melhorou, a pausa serviu para alguma coisa e pronto. Bom, nessa pausa aí para a Copa América, se você não vai acompanhar a Copa América, eu tenho um recado para você. No próximo dia 10, a Mir Klink estará em Porto Alegre para mais uma das palestras do Circuito Conexão de Ideias de Palestras do SESC. Você pode participar, né, com todas as palestras que vêm acontecendo. No mês passado já tivemos o Bernardinho, ex-técnico da Seleção Brasileira masculina e feminina de vôlei, e outros grandes palestrantes que estiveram conosco já em todo este circuito de ideias do Conexão do SESC. Você quer participar? Acesse o site do SESC, sesc-rs.com.br, e lá você vai encontrar todas as palestras disponíveis. Um circuito que é interessantíssimo, com grandes nomes nacionais e internacionais. Vamos ao recado do Banrisul. Na volta a gente volta para recados finais e também para poder falar um pouco da seleção brasileira, que amanhã tem o grande amistoso contra o Catar. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. O Banrisul, né, traz para você aí a realização dos seus sonhos. Falando em sonho, Flávio Valente, muitas vezes há quem não consiga realizar os seus sonhos e tem gente que se prepara para poder ajudar
até quem está precisando. Tá? Tem um recado para a gente. Verdade, né? eu estive em Novo Hamburgo nesse domingo, né, e conheci o Maninho, e ele trabalha e atua bastante com o futebol amador da região ali de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, e neste domingo será realizado o 7º jogo beneficente das Estrelas. As Estrelas não são os jogadores, e sim quem eles ajudam, são ONGs, né, que o pessoal acaba participando desse jogo beneficente, que será no dia 9, portanto, às 10 da manhã, na Sociedade Guarani Charlau, em São Leopoldo. Então, todos os clubes do futebol amador se reúnem e fazem esse jogo beneficente, que a cada edição eles têm conseguido arrecadar mais de 2 toneladas de alimentos. Já é a 7ª edição, já foram arrecadados 12 toneladas de alimentos nessas partidas. Então, que o pessoal da região metropolitana, ali especificamente Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, que participe, então, nesse dia 9, às 10 da manhã, na Sociedade Guarani Charlau, desta excelente iniciativa. Parabéns, Maninho, e todos que fazem essa bela partida. Dia 9 é domingo agora. Domingo, às 10 da manhã. Maravilha, então às 10 da manhã você também que quiser participar, puder ajudar, com certeza esteja lá. Senhores, para a gente encerrar o Virando o Jogo desta terça-feira, ainda nos restam 5, 6 minutos de programa, quero lhes questionar, e o grande jogo do Brasil amanhã contra o Catar, e esse momento todo aí que vive a seleção brasileira, a CBF, com o caso Neymar. Ontem à noite, uma reportagem excelente, né? A gente tem que dar os créditos e os méritos, porque foi excelente mesmo, da Rede Globo, né? Entrevistando o ex-advogado da moça que denunciou o Neymar por estupro, e ele abandonou o caso porque, segundo ele, né, ela primeiro começou o caso com apenas agressões físicas e depois, quando viu que podia ganhar mais dinheiro, disse para ele que queria fazer uma denúncia por estupro. É uma situação muito complicada, muito complexa, mas que certamente vai afetar o ânimo da seleção brasileira aí para Copa América e esses próximos 2 amistosos, né? Da seleção eu não sei. Claro que o ambiente fica ruim, né? Abalado, mas do Neymar com certeza. E o Neymar, uma vez, o Neymar já é um jogador que está com 26 anos, né? Não é 27 agora já. 27, não é mais gurizão, e continua se complicando, né? Fora de campo, né? Ou seja, a carreira dele é um baita jogador, mas o foco em jogar futebol está complicado. No maravilhoso mundo do presidente Rogério Caboclo, não do Bob, mas do presidente Rogério Caboclo, o ambiente da Granja Comari está excelente, né? Um ambiente leve, tranquilo, foi o que ele disse ainda numa entrevista. E o Brasil conta com o Neymar aí para a volta, para a Copa América, para estar 100% focado na seleção. Eu não sei se isso é possível, porque é um caso grave, não é um caso simples, é uma acusação pesada, é um caso que tem um desgaste pesado pro Neymar, para quem está próximo do Neymar, para todas essas coisas, né? Para toda a seleção, exatamente para os jogadores que vão estar acompanhando a situação. Então, eu acho que já poderia ter se resolvido de uma maneira mais simples. Primeiro, o Neymar poderia ter participado da coletiva do Tite, não para ser sabatinado, mas ele poderia dar um pronunciamento ali, pelo menos. É que ele já fez um pronunciamento. Mas a internet não reflete isso mais. Né? A internet, eu acho que não é. A internet é o tribunal dos. Mas não é o tribunal atual, né? Mas eu acho que não é protege, né? Numa coletiva tu não consegue te proteger, né? Mas eu acho que não é todo. O pronunciamento te protege, né? Olha, mas eu acho que podia fazer o pronunciamento na coletiva. Foi uma das coisas que mais viralizou na internet. Foram mais de 7 milhões de visualizações. Isso sim. Metade das coisas que ele falou serviram para virar meme, né? Claro, também tem isso. Poderia ter pessoas utilizaram o que ele falou para refletir, para pensar. A maioria, metade utilizou para fazer meme e a outra metade para julgar. Agora, eu ainda acho que... Eu não sou um especialista em gestão, em nada disso. Não tenho que gerir muita coisa, muitas pessoas, nada Nossos especialistas em gerência de crise estão aqui, nossos assessores de imprensa. Mas assim, eu acho que ainda assim faltou um trato com a situação. Não chegar numa coletiva, Tite, Gaspar, e dizer assim, Neymar tá fora, a partir de hoje ele não tá mais na seleção, nada desse tipo. Não com esses termos, nada nessa categoria. A desconvocação do Neymar seria eu não sei exatamente um atestado, talvez. De fracasso da CBF. Isso, mas poderia dizer assim, ó, o Neymar a partir de hoje, ele vai ser liberado para resolver esses problemas, ele não vai estar aqui nos treinos,
mas assim que a situação se resolver, ele vai frequentar o ambiente. Qualquer coisa do tipo. Às vezes... Que dê um tom mais leve para liberar o cara para resolver o problema. O problema é que sabe? o Neymar, daí ele fica em casa tuitando lá. É claro que, é claro que se trata mais de clube, mas quantas vezes a gente não vê, o jogador foi liberado para resolver problemas pessoais, não vai para a partida. Libera o cara, sabe? Então, né? Mas e aí a gente não sabe nem qual é o problema. Quando não depende muito dele, tu libera, né? Mas não é o caso do Neymar, né? O Neymar, em tese, tu depende. Mas e que Neymar? Mas e qual Neymar? A gente quer um Neymar e o Neymar a hora. Aliás, desde que o Neymar saiu. Com a cabeça no lugar, imagina fora. Desde que o Neymar saiu do Barcelona, o Neymar virou bastante o rendimento da seleção. Porque daí assim, ó, vai acontecer, duas coisas vão acontecer. Uma das duas, na verdade, vai acontecer. E as duas vão ser ruins. Primeiro, ou o Neymar vai jogar muito bem, e aí ele vai começar a mandar todo mundo calar a boca e coisa do tipo, e isso vai dar uma repercussão negativa. Que é o que ele faz. Ou o que vai acontecer? Ele não vai jogar nada, e aí vai piorar a situação. Porque daí o pessoal vai mais em cima da cabeça dele. E ninguém vai sacar ele do time. Exato. Então sabe, tudo que acontecer a partir de agora é ruim. Ele precisaria de um assessor que dissesse para ele, Neymar, cala a boca, só joga futebol. E arrasa e... Mas é que não tem mais como acontecer. Isso não tem mais como corrigir. Então tira o cara de cena. Vocês lembram do episódio do lutador de boxe, como é que é o... que foi pego lá no hotel em Las Vegas? Ganhava de todo mundo lá. Mike Tyson. O que aconteceu? Foi pego um episódio muito parecido com o do Neymar. Não vou entrar, não sei se é verdade, se é mentira, não vou entrar no mérito, mas aconteceu. E esse gerenciamento de carreira é a parte mais difícil, entendeu? E essa aí é onde o Neymar fracassou, totalmente. Não só ele. O Neymar pai é quem gerencia tristeza, tudo né? ele. Né? O Neymar pai é uma tristeza. A maior prova de que o jogo contra... pai, né? A maior prova de que o jogo contra o Qatar, né, tá fora é que quando a gente fala, a gente só pensa no Neymar fora das quatro linhas e não pensa na seleção. Muita gente nem sabe que é o Qatar que vai jogar mais. Não, que tá cheio de problemas, a seleção brasileira tá cheia de problemas. O Tite teve que chamar o Daniel Alves, que tem 33 anos, para ser o lateral direito da seleção brasileira e o capitão da seleção brasileira. A gente viu esse trio de meio campo jogar, mas sem dar muito resultado. Casemiro, Arthur e Paquetá. Os nossos dois melhores jogadores, que são o goleiro, né, o Alisson, não vai poder jogar amanhã contra o Qatar. Felipe Tudo bem, vai ficar no banco de reservas. Mas a gente não consegue ver a seleção antes da Copa América. E tem uma competição da batata de um treinador que a gente esperava que fosse o treinador, né? E até agora não tem conseguido. Bom, senhores, muito obrigado pela participação de todos nessa terça-feira. Voltamos amanhã, a partir da 1h aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET para o mundo no nosso Facebook. Fique agora na agradável companhia da Ali Clay e do Virou Moda. A gente volta amanhã. Até a próxima. Tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.